Vamos fazer um vídeo um pouquinho mais reflexivo hoje? Afinal de contas, por que o imposto de INSS de obras é tão pouco conhecido? Porque tão poucas pessoas conhecem esse imposto ou conhecem ele somente quando tem que fazer o pagamento desse tributo. Estava tomando um café e eu te convido a tomar esse café comigo e fazer essa reflexão. Afinal de contas, são mais de 120 semanas que eu estou aqui falando sobre regularização de obras, falando sobre redução de INSS de obras. Então, se esse assunto te interessa, se tu curte esse tipo de conteúdo, já te inscreve no canal, já comenta, já compartilha, já deixa aquele joinha. Cada vez que tu comenta, que tu curte, que tu compartilha, que tu deixa aquele like, é uma maneira que tu tem de mostrar para o YouTube que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é legal, e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se tu tem um conhecido, um colega de trabalho, um grupo de família, já compartilha esse vídeo com ele. Quem sabe tu tá ajudando ele, divulgando o meu canal, ajudando ele a economizar em INSS de obra, a fazer a obra da maneira correta, sem se incomodar com fiscalização da prefeitura. E se tu caiu de paraquedas aqui ainda e tu ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis, sou especialista em redução de INSS de obras de pessoas físicas e eu estou aqui há mais de 120 semanas tentando divulgar a regularização de obras, divulgar a importância de se ter o imóvel devidamente regularizado, devidamente averbado na matrícula do registro de imóveis. Então, já te convido, se é a primeira vez que tu está aqui, já te inscreve no canal, já curte, já comenta e já compartilha esse vídeo, beleza? Então, gente, vamos tomar um cafezinho hoje, vamos trocar uma ideia, né? Afinal de contas, o INSS de obras é um imposto que pouquíssima gente conhece. E vou te falar bem sincero, bem a verdade. Eu, antes de começar a trabalhar com isso, quando eu me formei em engenharia civil há, sei lá, 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu nunca ouvi falar, nunca durante o meu período de formação, ouvi falar sobre regularização de imóveis no período de faculdade. Não existe, acredito que são pouquíssimas ou quase nenhuma faculdade que ensina ou que fala sobre regularização de imóveis e que, se por consequência, se não fala por regularização de imóveis, muito menos sobre INSS de obras. Porque o que acontece? A maioria dos meus clientes, e isso eu posso afirmar para vocês, eles chegam para regularizar o INSS de obras, para reduzir esse imposto, porque receberam uma intimação da Receita Federal, ou porque foram averbar a construção lá no registro de imóveis, e aí solicitaram uma certidão negativa de débitos da Receita, e aí eles vêm com essa dúvida, pô, eu nem sabia que existia o INSS de obras, eu nem sabia que isso se pagava, por que eu tenho que pagar isso? Qual é a justiça? É certo eu pagar? Não é certo eu pagar? Então, gente, se a gente parar para pensar, chega a ser um desserviço, né, do governo, ou sei lá se é do governo, das universidades, da cultura, chega a ser um desserviço todo cidadão não conhecer exatamente o tributo que é obrigado a pagar. Eu não vou entrar no mérito se o tributo é legal, se não é legal, se é justo, se não é justo, se o cálculo é certo, se o cálculo é errado, se é muito que se paga, se é pouco que se paga. Isso eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou entrar no mérito que eu quero passar para vocês, é a ideia de que é muito pouco divulgado esse tipo de conteúdo. Então, assim, as pessoas elas só conhecem isso, elas só chegam a ter conhecimento disso quando elas têm a dor ali, quando aparece, quando toca o dedo na ferida, porque tem que botar o dinheirinho lá para o INSS, para a Receita Federal para pagar. E aí sim, elas se dão conta. E qual é a importância das pessoas, né, de se divulgar esse tipo de tributo, esse tipo de imposto para ser pago? Porque as pessoas elas conseguem fazer uma mínima programação no seu orçamento. Tu imagina tu chegar no final da tua obra e tu descobrir que tu tem que estar pagando lá 20, 30, 40 mil reais de INSS. Olha o absurdo. As pessoas elas tomam um susto, porque a maioria das pessoas elas acham que depois do projeto ser aprovado na prefeitura, saiu o alvará e depois que elas construíram
e tiraram a Bitse lá, que tá tudo certo, o processo acabou e a casa é delas, tá tudo belezinha, porque a maioria dos clientes chegam aqui e dizem, pô, já tenho a Bitse da prefeitura. Tá, beleza, tem uma Bitse. Aí quando elas chegam com a Bitse lá no registro de imóveis, elas têm a surpresa, porque os registros de imóveis exigem a CND. E para tu tirar a CND, tu precisa passar pela Receita Federal. Sem a Receita Federal, tu não consegue averbar a tua construção lá no cartório de registro de imóveis. Então vejam que se a gente não tiver uma programação, se a gente não tiver uma divulgação, né, se as pessoas não tiverem a consciência, né, não tiverem a informação de que precisam pagar esse tributo, as coisas se tornam muito mais difíceis. A revolta por saber o valor que vai ter que ser pago lá no final é muito maior. Por quê? Porque ninguém te avisou que tu tinha que te programar, ninguém te avisou que tu podia aplicar um fator de ajuste, que tu podia ir pagando mês a mês, e que se tu fizesse isso de forma correta, com a documentação certa, tu poderia estar economizando 50%, 60%, até 70% desse valor. Ninguém te falou que se tu fizesse a obra com determinado tipo de material e guardasse a nota fiscal, tu poderia ter abatimento nesse imposto. Então, assim, é uma desinformação que nós vivemos que acarreta muitos prejuízos financeiros para o bolso da maioria dos brasileiros, para o bolso da maioria da população. E o que eu quero deixar aqui é uma reflexão de que esse serviço, depois que a gente entra para o mundo da regularização de Receita Federal, de INSS de obras, aí assim a gente começa a acompanhar muitos perfis no Instagram, né, muitos anúncios, muita publicidade. Aí a gente acha assim, pô, o mercado está saturado, tem muita gente já fazendo esse tipo de serviço. Pessoal, não tem muita gente fazendo esse tipo de serviço. A quantidade de obras que o Brasil tem, Brasil afora, né, território afora, e a quantidade de obras que estão irregulares é absurda, é absurda. Hoje, infelizmente, o Brasil o brasileiro ainda tem a mentalidade do jeitinho. Ah, depois eu vejo, depois eu dou um jeitinho, depois eu pago, depois eu faço. Só que às vezes o depois não rola. Às vezes o depois fica mais difícil. Às vezes depois fica mais caro. Então, essa desinformação é extremamente prejudicial, muito mais para a pessoa, para o contribuinte que está pagando, mas também prejudicial para o sistema como um todo, porque as pessoas elas têm a necessidade de programar suas contas, de programar o seu orçamento, de saber exatamente aquilo que estão pagando e por que estão pagando. O INSS de obras é um imposto extremamente caro, é o imposto mais caro que tem da construção civil. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, quanto mais pessoas tiverem conhecimento que precisam passar pela Receita Federal, que precisam regularizar a obra lá na Receita Federal para poder averbar sua construção no registro de imóveis, maior vai ser a chance delas se programarem, maior vai ser a chance delas conseguirem uma redução desse imposto. Então, gente, é um apelo, chega a ser um apelo que eu faço aqui para que vocês ajudem a divulgar esse conteúdo, que vocês ajudem a divulgar que existe um imposto, existe um tributo, que não adianta só regularizar a obra lá na prefeitura, que está tudo certo. Não, a regularização não acaba aí. E essa, como eu falei, a gente não vê nada disso na universidade, a gente não vê nada disso na faculdade. Eu aprendi a trabalhar na marra. Depois eu fui me especializando, comprando mentorias, comprando cursos, mas a regularização em si na minha prefeitura, eu aprendi, bem dizer, na marra. Né? A gente pega as dicas com os colegas, alguém introduz ali na área, dá uma dica, né? Ó, segue isso, segue aquilo, e aí depois a gente vai aperfeiçoando os nossos métodos, entendeu? Mas, com relação ao INSS de obras, se não tiver um mentor, se não tiver alguém especializado na área, é muito difícil. Que ninguém consegue pegar aquela instrução normativa da Receita Federal, ler ela de cabo a rabo e saber exatamente o que precisa ser feito. Isso eu duvido. Ninguém consegue fazer isso. Porque a instrução normativa ela é extremamente difícil de se ler, ela é extremamente difícil de se compreender, e só tu tendo a base do cálculo, tu tendo a teoria para tu poder aplicar o cálculo, é que tu consegue minimamente, tu ter uma noção do valor que tu vai pagar. Então, gente, essa é a reflexão que eu queria trazer. Né? Nos ajudem a divulgar esse conteúdo, nos ajudem a divulgar o serviço de redução de INSS de obra, e mais, nos ajudem a divulgar
que existe esse tributo a ser pago para que as pessoas tenham consciência e possam se programar. E aí o último recado que eu quero dar é, se tu quer aprender a trabalhar com redução de INSS de obras e favorecer e ajudar as pessoas, e além disso, tu poder ser bem remunerado por isso, tu ser reconhecido pelo teu conhecimento, entre em contato aqui comigo. Aqui na descrição desse vídeo aqui está o link da nossa mentoria, a mentoria Satos, a mentoria mais completa que tu vai encontrar no mercado de obras para redução de obras de pessoas físicas. A mentoria vai ter todo o conteúdo gravado, mais de 40 aulas gravadas direto ao ponto, te mostrando direto na tela do meu computador o que pode, o que não pode, como faz, como não faz, por que faz, por que não faz. Tu vai ter acesso a planilhas de cálculo, material de apoio, grupo no WhatsApp, suporte quase que imediato no WhatsApp. Tu vai ter 4 encontros individuais comigo para alavancar a tua carreira. Tu ainda vai ter de bônus, um módulo de tráfego pago com a minha gestora de tráfego, 3 aulas sensacionais para te ajudar a dar os primeiros passos e divulgar o teu serviço. Então, não perde tempo. Mentoria Satos, a descrição está aqui no vídeo. Beleza? Eu espero que o vídeo de hoje sirva de reflexão. Eu não quis trazer nenhum conteúdo mais técnico hoje, mas que fique a reflexão da importância e do conhecimento da gente poder dar para as pessoas sobre a existência desse imposto. Tá certo? Eu continuo aqui tomando meu cafezito. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram, já deixa um like, já curte, já comenta, já compartilha. E te aguardo aqui na Mentoria Satos para a gente poder ajudar as pessoas, ser reconhecido e fazer uma renda excepcional prestando esse tipo de serviço. Tá certo? Um abraço, até a próxima semana, se Deus quiser. Tamo junto, fui!